Então, nós vamos falar sobre a abordagem reconciliadora de inclusão eclesial plena de pessoas LGBTQI+. Tá? Essas siglas, elas falam de uma população que, por muito tempo, ficou excluída do convívio social, do convívio religioso também. O movimento reconciliador, ele tem como base a luta pelos direitos dessa população. Então, nós vamos falar um pouco sobre lutas pelos direitos LGBTQI+. Em primeiro lugar, nós vamos classificar essas lutas, porque nós temos a primeira classificação como um movimento secular, um movimento LGBT contemporâneo secular, de 28 de junho de 1969, que é a Stonewall, que até hoje nós comemoramos e celebramos nessa data como sendo o marco zero da luta contemporânea pelos direitos LGBTQI+. Lembrando que nós estamos falando sobre um marco zero e existe também na história outros movimentos que nós vamos encontrar que foram importantíssimos na luta pelos direitos LGBTQI+, ok? Porém, como movimento LGBT contemporâneo de luta pelos direitos, nós temos o movimento de Stonewall em 1969 como marco zero dessa luta pelos direitos, ok? E nós comemoramos no dia 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBT. E temos também o movimento LGBT contemporâneo religioso, uma luta institucionalizada pelos direitos ou pelo direito do exercício pleno da fé. Nós destacamos aqui o movimento que começou em 1968 com a inauguração da Igreja Metropolitana, ou do movimento metropolitano de igrejas que se reuniam em prol da luta dos direitos LGBT, para ou pelo exercício pleno da fé. Esse movimento, ele teve como base a resposta, ou tentar responder a seguinte pergunta: lutar por espaço ou criar novos espaços? Porque o movimento que nasceu em 1968 nos Estados Unidos, ele tinha como propósito abrir um novo espaço, uma nova maneira de exercício da fé, na qual o povo, a população LGBT poderia estar inserida e exercer plenamente a sua fé. Então, lutar pelo espaço ou criar novos espaços? Essa foi a grande pergunta. Lutar por espaço ou criar novos espaços? A institucionalização da luta pelos direitos LGBT. Por exemplo, grupos e líderes de cristãos leigos e simpatizantes da causa passaram a se organizar frente às políticas discriminatórias na busca de reconhecimento, aceitação, afirmação e liberação ministerial e congregacional. O que seria, na verdade, a institucionalização? A institucionalização é quando nós não criamos novos espaços. Nós lutamos por espaço onde já estamos. Essa institucionalização, ela acontece em algumas igrejas históricas. Por exemplo, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista, Igreja Batista, Igreja Anglicana, alguns movimentos dentro da Igreja Luterana. Esses grupos que foram se formando e lutaram e iniciaram uma luta pelos seus direitos dentro da instituição onde estavam, tentando buscar um reconhecimento e ter a legitimidade do seu espaço na igreja. Em termos de reconhecimento, a instituição deveria dar atenção à causa, reconhecendo que muitos dos seus líderes e membros são pessoas LGBTQI+. Daí a importância, queridos, de desenvolver trabalhos que incentivem a saída do armário. E aqui vale ressaltar, principalmente para aqueles que estão fazendo curso de capacitação de pregadores, que as pregações, a partir dessas lutas institucionalizadas, elas passaram a ter um viés de fortalecimento, de encorajamento, para que as pessoas realmente assumissem a sua sexualidade e viessem a público.
Isso fortaleceria o movimento LGBT dentro das instituições religiosas. Tá? A aceitação, trabalhos de integração e estudos sobre pautas ou sobre pautas da luta. Aconteceu muito de, dentro desse processo e dessa luta institucionalizada, que grupos se formaram dentro das igrejas e as igrejas começaram a criar mecanismos para que esses grupos não tivessem voz. De que maneira? Vamos criar pastorais. As pastorais são trabalhos que acontecem em um dia específico, mas que não promovem uma integração entre todas as pessoas. As pessoas participavam das pastorais, porém não tinham uma integração com as demais pessoas da instituição. Então, uma pastoral da diversidade, especificamente, passou a atender o público LGBT. E esse público começou a ser isolado, como se fosse uma célula criada para que eles não tivessem contato ou se sentissem, tivessem os seus anseios apaziguados pela criação dessas pastorais. Tá? E aí nós temos aqui a afirmação, uma nova interpretação que possibilita a aceitação e celebração de pessoas LGBTQ. Dentro desse trabalho de afirmação, visa-se agora, tem-se como objetivo maior, uma nova interpretação que fundamente o exercício pleno da fé por pessoas LGBT. Então, a institucionalização da luta pelos direitos da população LGBTQ passa pelo reconhecimento, pela aceitação e pela afirmação. E, por último, pela liberação. Aqui, uma liberação radical ou total. Essa liberação radical significa dizer que o público LGBTQ agora passa a reivindicar o espaço não apenas de membro de uma instituição religiosa, mas o direito de exercer ministérios. Gays, lésbicas, transexuais, intersexuais, agora lutam pelo exercício pleno de ministérios. Pastores, bispos, diáconos, presbíteros, eles lutam por esse espaço também na liderança. Então, fundamentado nesses 4 pilares, começa-se um trabalho de institucionalização da luta pelos direitos LGBT em relação à religião. Muitas igrejas se diziam inclusivas, igrejas que aceitavam o público LGBT, porém, essas igrejas, elas permitiam a membresia, permitiam que essas pessoas frequentassem os cultos, participassem da comunhão, que é a ceia, e até mesmo tivessem a sua credencial de membros da instituição. Porém, essas pessoas não poderiam avançar na fé. Avançar na fé significa preencher espaços de liderança, por exemplo. Exercer qualquer coisa que fosse além da membresia, a formação teológica, eleger-se para algum cargo na igreja, tudo isso era proibido. E uma das coisas também que as igrejas ditas inclusivas, na época, isso na década de 60 e 70, igrejas que acolhiam o público LGBT, na década de 80 também isso aconteceu, e até hoje acontece isso. Igrejas que acolhem o público LGBT, porém não permitem que as pessoas LGBTQ ocupem todos os espaços. Existe uma limitação para o exercício da fé. Tá? Dentro desse contexto, nós elaboramos agora, e eu elenco para vocês, o histórico do movimento reconciliador, que passou por todo esse processo. Um processo de luta, um processo de busca de reconhecimento, um processo de busca de aceitação, de afirmação e de liberação total. Em 1982, nós tivemos a primeira reunião chamada de reunião de afirmação. Essa reunião foi realizada por um pequeno grupo e tinha como objetivo mobilizar cristãos metodistas para a inclusão eclesial plena de pessoas LGBTQ na Igreja Metodista Unida nos Estados Unidos. Em 1984, nasce um programa de congregações reconciliadoras. Não apenas indivíduos são chamados
se engajar nessa luta, mas agora congregações inteiras são convidadas a somar ou a fazer parte dessa luta pelos direitos LGBT. E desde então começou-se a divulgar esse movimento como sendo um movimento congregacional, um convite a igrejas, a congregações para se unirem nessa luta. Em 2016, é claro, se você listar ano por ano, 84, 85, você vai encontrar outros acontecimentos. Eu estou colocando só os fatos mais importantes. Em 2016, nós tivemos a eleição da primeira bispa abertamente lésbica nos Estados Unidos, a bispa Karen Oliveto. Com o apoio do grupo de ministros reconciliadores, ela se torna a primeira bispa lésbica casada a exercer agora o episcopado na Igreja Metodista Unida. Isso foi um marco, porque a Igreja Metodista Unida, ela representa a segunda maior denominação protestante nos Estados Unidos. Atualmente, a rede de ministros reconciliadores conta com cerca de 1.320 igrejas reconciliadoras e mais de 43 mil indivíduos filiados. A Igreja Metodista Reconciliadora IPEG tem orgulho de fazer parte dessa rede de trabalhos pró-inclusão eclesial plena de pessoas LGBTQ. Então, hoje, essa rede ela está em um processo de expansão. Muitas congregações e indivíduos estão fazendo parte desse trabalho, proclamando um evangelho de reconciliação, de igualdade, o evangelho da diversidade. Pensando nisso, qual seria, então, a fundamentação teológica para que esses trabalhos aconteçam? Porque uma coisa é a luta pelos direitos LGBT, secular, e que acontece na sociedade, e outra coisa é uma luta institucionalizada dentro de uma instituição religiosa. Todas as nossas lutas em âmbito religioso, elas precisam ter uma fundamentação teológica. Então, qual a fundamentação teológica da busca ou da luta pelos direitos LGBTQ empreendido ou empreendida pelo movimento de reconciliadores? Os trabalhos de inclusão eclesial plena de pessoas LGBTQ+, ao exercício pleno da fé, gravem bem essas palavras, exercício pleno da fé. Significa um exercício por meio da liberação total, radical. Os LGBTs ou as pessoas LGBTQ podem ocupar todos os espaços do exercício da fé. Esses trabalhos estão fundamentados teologicamente nos seguintes arcabouços. Aqui faltou o plural, tá? Ok? Me perdoem aí. Teologia inclusiva apologética. O que seria uma teologia inclusiva apologética? Visa a interpretação dos textos bíblicos utilizados para condenar pessoas LGBTQ+, a partir dos métodos ou do método histórico crítico. Então, vamos contextualizar os textos, vamos levar em conta o contexto histórico, vamos levar em conta o contexto social, vamos levar em conta o objetivo dos escritos e de que maneira nós podemos encontrar uma nova interpretação para estes textos. A teologia inclusiva apologética, ela tem como objetivo a defesa da fé. A palavra apologética significa defender a fé, ou seja, lutar, mostrar os seus argumentos, né? E uma teologia inclusiva afirmativa, que tem como objetivo maior a consolidação do exercício pleno da fé por meio do trabalho de desconstrução e reconstrução teológica. Isso leva em consideração o tempo em que o povo, a comunidade LGBT, introjetou, recebeu informações falsas e mentirosas e passou a viver essas informações. Por isso é necessário um trabalho de desconstrução e depois um trabalho de reconstrução teológica. E esse trabalho ele precisa alcançar todos os âmbitos do exercício da fé. Então eu não posso unicamente
ficar parado no primeiro passo, que é a teologia inclusiva apologética, e desconsiderar os outros âmbitos da fé. Isso significa dizer, gente, que uma igreja de inclusão plena, ela não se faz unicamente dando uma nova interpretação para os textos que antigamente eram usados para nos condenar. Ela precisa se preocupar com outros âmbitos ou com outros aspectos do exercício da fé. E aí entra a teologia inclusiva afirmativa. Então, agora nós vamos consolidar as pessoas no exercício da fé. E aí nós vamos tratar outros assuntos que não apenas uma nova interpretação para textos utilizados para nos condenar. Ok? Como se dá esse trabalho de construção e de reconstrução? E de que maneira a teologia apologética ela fornece uma nova interpretação para esses textos bíblicos? E aí, dentro da teologia inclusiva apologética, busca-se, então, fundamentar as argumentações ou as contra-argumentações em 13 textos bíblicos que comumente são utilizados para condenar as pessoas LGBTQ+. E nós temos um exemplo aqui, depois eu vou passar o link para vocês, já está aqui. Vocês têm um link aqui de um exemplo, né, de como seria essa interpretação. E a teologia inclusiva apologética, preocupando-se também com outros aspectos do exercício pleno da fé. Por exemplo, a constituição familiar. Então, aqui, nós fundamentamos e focamos os nossos estudos e os nossos trabalhos em uma contra-argumentação com respeito a esses 13 textos bíblicos que comumente são utilizados para condenar as pessoas LGBTQ+. E aqui nós vamos trabalhar aspectos da vida cristã que vão fornecer ferramentas que possibilitem o exercício pleno da fé em todos os âmbitos. Então, nós vamos falar sobre constituição familiar, nós vamos falar sobre vida financeira, nós vamos falar sobre vida de oração, que é a devocional, nós vamos falar sobre a importância do estudo bíblico, vamos falar também um pouco sobre casamento, né? Aqui no Brasil, nós já realizamos mais de 15 casamentos igualitários. Né? O que seria o casamento igualitário? Pessoas do mesmo sexo agora exercendo e gozando do mesmo direito que pessoas heterossexuais. E isso tem acontecido como prova do esforço da igreja também em usar isso como testemunho. E aí, a importância de tornar visível o que está acontecendo. Né? Nós vivemos em um ambiente ainda de muita hostilidade. O Brasil é um dos países mais perigosos para o público LGBT. No entanto, nós temos nos esforçado para tornar notório que há um trabalho de aceitação e celebração de todas as pessoas, independentemente da sexualidade que elas possam ter. Nós estamos trabalhando e levando esse trabalho como testemunho para todas as pessoas. É importante que nós entendamos que, se a igreja desenvolve um trabalho de aceitação e celebração de pessoas LGBTQ+, esse trabalho, tornando-se visível às demais pessoas, vai, com certeza, encorajar a outras pessoas e outras igrejas a se abrirem ou, pelo menos, discutirem sobre este assunto. Então, a compreensão bíblica sobre a homossexualidade. Nós vamos trabalhar isso em determinado momento. Aqui no Brasil, nós passamos por algumas fases. Por exemplo, assim que iniciou o ano 2000, em que as igrejas inclusivas começaram a nascer em vários lugares, em vários estados do Brasil, hoje aqui no Brasil nós temos aí mais de 800 igrejas inclusivas funcionando em diferentes estados. E esse movimento explosivo de igrejas fez com que muitas pessoas se questionassem qual seria o fundamento desse exercício. Basicamente, as igrejas inclusivas, elas são fundamentadas na teologia inclusiva apologética.
há uma preocupação, em alguns momentos até exacerbada e descontrolada, com respeito à interpretação unicamente desses 13 textos usados para condenar o público LGBT por um longo período. E, em algum momento, há um certo descuido com os demais âmbitos ou aspectos da vida religiosa. Né? Então, fala-se muito na interpretação desses textos, mas e aí? A pergunta é: o que fazer agora? Então, já sabemos que a Bíblia não nos condena. E agora, o que é que eu devo fazer? Quais são os outros passos na fé? Quais são as outras coisas que eu preciso aprender para poder sobreviver enquanto religioso? Eu preciso aprender sobre oração, sobre a leitura da palavra, eu preciso aprender sobre a vida em comunidade, eu preciso aprender sobre santidade social, de que maneira nós precisamos nos envolver com problemas políticos e sociais, de que maneira nós podemos levar o evangelho a todas as pessoas por meio de palavras e por meio de obras. Então, houve um certo descuido nisso, ao ponto de as igrejas inclusivas tornarem-se igrejas chamadas igrejas gays. Né? Então, uma igreja inclusiva passou a ser considerada uma igreja unicamente para o público LGBTQ+, porque passou a criar um ambiente que possibilitava o exercício apenas de pessoas da sigla. Né? As pessoas heterossexuais não conseguiam participar porque o ambiente e o tipo de fala, todos os trabalhos eram voltados unicamente para essa contra-argumentação. A teologia inclusiva afirmativa, aqui não apologética, mas afirmativa, ela, em contrapartida, ela traz essa visão mais ampla do exercício da fé, mostrando que todas as pessoas devem ser acolhidas, devem ser amadas, devem ser valorizadas no exercício da fé. Então, não focados apenas em uma apologética, mas em um trabalho afirmativo, o propósito do movimento de reconciliadores é mostrar que é possível que pessoas heterossexuais e pessoas da sigla LGBTQ+, podem conviver e exercer a fé plenamente em um mesmo ambiente, harmonizando a comunhão, fazendo com que as pessoas estejam conectadas, trazendo trabalhos de integração para que essas pessoas convivam, conheçam umas às outras, vejam exemplos de famílias que são diferentes. Por exemplo, nós temos famílias formadas por um pai só por uma mãe, família monoparental, uma família onde são dois pais, duas mães. De que maneira a igreja traz essa abordagem e faz com que todos os seus membros, independentemente da sexualidade, possam conviver em harmonia. Esse é o propósito maior desses dois fundamentos teológicos empregados pelo movimento de reconciliador. Pensando nesses dois pontos teológicos de uma apologética quando nós defendemos a nossa fé, uma afirmativa quando nós estruturamos a nossa fé, é que a Igreja Metodista Reconciliadora, tanto nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, como na Argentina, tem procurado fazer. E por isso nós estamos, a cada dia, ouvindo testemunhos de pessoas que não podiam viver plenamente a sua fé e que hoje se sentem totalmente habilitadas para o exercício pleno da fé. Daí nós temos o nascimento, o surgimento do tema, do título, né, da palavra reconciliador, movimento reconciliador. Por muito tempo, a igreja se desconectou de assuntos e da própria população LGBTQ. A busca do movimento reconciliador é trazer esse olhar atencioso, né, uma audição afetiva, um olhar afetivo, um tratamento afetivo para tudo que estava acontecendo. Então, reconciliar novamente essas pessoas com o exercício pleno da fé. Quantas pessoas deixaram de ir à igreja, deixaram de exercer a sua fé,
porque se sentiam condenadas, se sentiam imundas, se sentiam rejeitadas. Em resumo, hoje o objetivo é que nós tenhamos essa visão reconciliadora como uma abordagem para a nossa prática de fé e uma prática de fé plena. Né? Então, essa visão de que existe possibilidade de exercermos a nossa fé plenamente dentro de um contexto em que nós nos sintamos aceitos, celebrados e afirmados na fé. É importantíssimo isso. Poucas vezes nós ouvimos as pessoas falarem sobre a afirmação. Né? Fala-se muito em inclusão. E isso é o que o Sérgio acabou de falar. Né? Às vezes nós focamos demais na interpretação dos textos e nos esquecemos da afirmação da fé. Nós temos outros fundamentos, outras coisas a aprender para que o exercício da fé seja pleno e não apenas uma luta constante tentando provar algo. Não é esse o objetivo do movimento de reconciliadores, ok?